TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para a transmissão ao vivo, diretamente aqui do Plenarinho, a Sala Silvia Pascoal, da primeira reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência para esse 2019-2020. E que, na sua presidência, pela terceira vez, pelo terceiro biênio, o vereador Jorge da Farmácia. Nesse primeiro encontro deste ano de 2019, a comissão convidou para falar aqui o diretor do Departamento de Gestão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania da Prefeitura Municipal de Campinas, Paulo Guimarães. Além de apresentar os projetos do setor, também vai fazer um balanço das realizações de 2018. Boa tarde a todos. Desculpa aí mais uma falha, quer dizer, mas boa tarde, Denê, Roberto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, nesse biênio 2019 a 2020. E essa é a primeira vez que eu estou presidindo esta comissão nesse biênio 19 e 20, e eu tenho como membro os vereadores que estão comigo aqui hoje, que para mim é uma grande satisfação, que é o vereador J. Silva. O vereador J. Silva é uma pessoa da comunicação, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Aliás, eu vivo ligando lá na rádio dele, e quando tem alguns eventos aqui, Paulo, eu peço que ele me ajude a divulgar e, sem sombra de dúvida alguma, ele me ajuda. Então, além de ser um parlamentar exemplar nessa casa aqui, eu tenho um afeto muito grande por ele. Estou muito contente, vereador, você está junto comigo nesse biênio 19 e 20, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um belíssimo trabalho aqui, através da Secretaria das Pessoas através da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E nós temos também essa figuraça, vereador Paulo Haddad, que eu tenho um carinho enorme por ele sabe muito bem disto, que além de ser meu amigo pessoal, é uma pessoa que ajuda também nos meus projetos, ele caminha junto comigo em questão de projeto, principalmente com as pessoas que têm mobilidade ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, Paulinho, se me permite chamar assim, carinhosamente, obrigado por estar junto comigo. E eu tenho certeza que essa comissão vai fazer a diferença na Câmara Municipal de Campinas. E o nosso grande convidado dessa tarde aqui, que é essa figuraça do meu lado esquerdo aqui, que é o Paulo Guimarães. Uma comissão que está recheada de Paulo, só vai dar coisa boa hoje à tarde, né, Paulinho? Então, o Paulo também dispensa comentário, já é o terceiro biênio que eu estou trabalhando nessa comissão, e eu sempre digo que o Legislativo tem que trabalhar junto com o Executivo, e o Paulo sabe muito bem disso, tanto é que nós trabalhamos em conjunto, o Executivo, o Legislativo aqui, para que nós possamos cada vez mais dar qualidade de vida para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e através também de vários trabalhos sociais que a Secretaria faz. Então, eu acredito que, Paulo, você não pensa que vai ser, que está início de 2019, você vai vir somente esse mês aqui, você vai trabalhar com nós o ano todo, com certeza absoluta. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Leve o nosso abraço à Eliane, também, que é uma secretária exemplar, que vem trabalhando junto comigo aqui com esta comissão. E o Paulo vai falar 2018, o que nós fizemos. Eu falo nós, que eu acho que nós estamos todos juntos, então, se você me permite, e que nós vamos trabalhar também em 2019. Cumprimentar e agradecer a presença do Evandro Luiz Alves, representando o Instituto dos Cegos, o Emerson, Miguel também, que é uma pessoa que está sempre junto conosco aqui, conselheiro gestor da Fundação
Casa Jequitibás, o Benedito Antônio Pazinetti, representante do Centro Cultural Luiz Braille, o Benedito, eu não conheço esse Benedito, mas ele sabe muito bem que fala Benedito, a gente é acostumado, né, a chamar de Benê, mas Benê, que é o Benedito, o João Bertola, que é o grande amigo, representando o Centro Cultural também Luiz Braille. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O Benê, Jota, Paulo, está sempre junto conosco aqui, sempre participando, né? O seu Falcão, José Falcão, que grande amigo, fez inclusive algumas palestras para nós aqui. E ele falou uma coisa que eu não esqueço jamais, que é justamente quando você está muito triste, quando você levanta de manhã, você tem que olhar no espelho e olhar e se gloriar cada vez mais, que a gente faz a diferença. É mais ou menos isso, né, seu Falcão? Então, eu não esqueço dessa frase que o senhor disse uma vez para nós aqui, que eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que gostar somos nós mesmos. Então, eu guardo isso comigo e eu sempre falo e repito essas frases. Então, muito obrigado pela presença. Essa fantástica também, não poderia falar, mesmo sem voz, mulher é terrível, vem aqui participar na comissão e quer falar. Que é a Sueli Cabral, representando o PAICA aqui, sem sombra de dúvida alguma. Obrigado pela presença, acho que todos vocês que estão aqui são muito queridos meu. Então, eu espero que vocês continuem conosco, participe, venha nessa comissão, que eu faço questão de ter sempre esses rostos aí, cada vez mais rostos das pessoas que eu não conheço, mas seja muito bem-vindo. Agradecer essa figuraça, Maurício, grande amigo, grande parceiro, um forte abraço. Esse ano temos muito trabalho pela frente. Não esqueço nunca desse menino aí que nós fizemos aqui, Paulo, Jota, que nós fizemos aqui. Se lembra muito bem do cinema, o Paulo esteve participando com nós lá, com o intérprete de Libras, e esse menino foi um dos nossos intérpretes. Nós tínhamos mais dois, que é o Tiago e a Rosana, e foi um sucesso. E eu já vou deixar aqui uma cobrança para essa comissão e para o Paulo também, que representa a secretária. Nós temos que fazer mais sessões este ano, porque foi um sucesso tremendo. Eu estava preocupado, você mesmo me acalmou, falou assim, calma, Jorge, vai dar tudo certo. E eu digo a vocês que eu, quando estou muito tenso, muito nervoso, eu começo a fazer algumas coisas, Sueli, que eu preciso desestressar. E minha mulher que fala que ela não vê a hora de eu ficar nervoso de novo, porque tinha uma parede lá em casa, eu pintei a parede 3 vezes, ficou bom. Então ela quer que eu tenha mais uns estresse esse. Ela falou assim que no próximo eu vou pintar a casa toda. E eu não duvido, não. Só muda de cômodo, viu, Paulo? Então, mais uma vez, então, agradeço a todos vocês aqui. Maurício, um forte abraço para você, sempre junto com você. Eu vou passar a palavra agora a esse amigo, Jota Silva, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais, depois logo em seguida ao Paulo Haddad. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Boa tarde a todos os convidados presentes aqui nesta tarde, telespectadores da TV Câmara, meu amigo Paulo Haddad, nosso convidado Paulo Guimarães. Jorge, eu quero confessar a você que de todas as comissões que nós temos na Câmara, uma das comissões que eu sempre gostaria de ter participado e não houve a oportunidade, e essa oportunidade acontece agora, é essa comissão presidida por você. Entendeu? Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, você sabe por isso, o respeito é grande pela sua pessoa, pelo trabalho que você realiza nessa casa, principalmente à frente desta comissão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Você sempre pautando para essas reuniões assuntos de relevância para a nossa cidade, né? Juntamente com
as secretarias, juntamente com as entidades, as associações, sempre trazendo pautas realmente muito boas para essa casa, para serem discutidas e procurando resolver muitos problemas e resolvendo. Então, eu quero dizer que a minha alegria, a minha satisfação é muito grande de estar participando dessa comissão presidida por você, tendo ainda ao lado meu amigo Paulo Haddad, meu companheiro. A gente brinca com beira de bancada, mas não é não. Então é uma satisfação muito grande, uma boa tarde a todos vocês. Grande Jotinha, obrigado pelas palavras. Você sabe que você é um dos vereadores muito bem-vindo nessa comissão, assim como que esse querido amigo Paulo Haddad. Paulo Haddad está com a palavra, filho. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria, primeiramente, em nome da doutora Sueli Cabral, saudar todos os presentes e todas as pessoas que aqui estão nesse plenário, aquelas que vêm representando algumas entidades, também os nossos funcionários da TV Câmara, assessoria de gabinete. Saudar o Paulo Guimarães, diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, que com certeza nos trará informações preciosas e irá contextualizar todo o trabalho executado no ano de 2018, bem como as propostas para 2019. Também saudar aqui o meu amigo de bancada, o querido Jota Silva. O Jota, às vezes as pessoas elas acabam se identificando por alguns motivos, elas acabam tendo afinidade por algo que a gente muitas vezes não consegue mensurar, mas isso passa, talvez, um pouco pela transpiração e pelo coração. E o Jota é um amigo que eu fiz aqui na Câmara, muitas vezes eu ao lado dele, eu faço alguns questionamentos, né, me consulto com ele, né, eu que sou da área de saúde, acabo eu consulto um vereador mais experiente, porque faz parte, né, do nosso aprendizado dentro do Legislativo. Haja visto que o Jota tem uma larga experiência aqui e muitas vezes ele me fala de alguns posicionamentos, né, dentro das sessões plenárias, enfim, tudo que se passa aqui. Então, Jota, eu não poderia deixar de falar do meu carinho, da minha admiração, do seu companheirismo para comigo. Então, isso é importante que a gente deixe isso aqui público, porque muitas vezes parece que dentro do Legislativo ou outros órgãos públicos nós temos aqui alguma disputa, e não existe. Eu acho que a gente tem aqui a construção de algo que é muito bom para toda a sociedade. E se às vezes a gente erra, eu acho que nós não somos perfeitos, o intuito é de acertar. Então, a gente ainda consegue consertar alguns erros que, porventura, a gente possa cometer. Então, a minha alegria por tê-lo, né, junto a essa comissão da qual hoje eu faço parte. O amigo Jorge da farmácia, se assim me permitir, Vossa Excelência, também chamá-lo de Jorginho, tal como fui chamado de Paulinho, e eu sempre brinco com ele, falo, é muito bom nós dividirmos as mesas, as composições de mesa, porque o Jorge ele é de uma sensibilidade à flor da pele, ele é uma pessoa caridosa, ele é uma pessoa sensível aos problemas da população, principalmente das pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida. E eu, dentro da minha concepção de trabalho, eu sempre procuro colocar algo que eu acho que é muito inclusivo. A gente não pode estar feliz se o nosso semelhante está triste, né? Então, eu tenho que sempre me colocar na posição do outro. Eu acho que a gente erra, né, pouco, ou as situações de acertos, elas são muito maiores. E quando a gente erra, como eu acabei de falar aqui, o intuito é de acertar. Então, o erro ele é mínimo, ele não é tão contundente. E falar, Jorge, da minha satisfação de poder fazer parte dessa comissão, porque eu não me sentiria pleno, realizado, se eu passasse por essa
Câmara Legislativa e não pudesse fazer parte dessa comissão, né? Nós sabemos do seu trabalho, eu acompanhei, mesmo sem fazer parte da comissão, em algumas oportunidades, eu me fiz presente, né? E sei do seu trabalho, e eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos, de pessoas que se envolvam mais, que se permitam mais, que se doem mais, principalmente para aqueles que mais precisam. Então, a gente tem aí, talvez, muitas vezes, algumas cobranças, né? Por que você fez isso ou não fez aquilo? Mas nós procuramos trabalhar para a cidade como um todo, sem distinção, né? de raça, religião, necessidades ou classe social. Mas se a gente puder privilegiar aqueles que realmente precisam do nosso trabalho, precisam da nossa ajuda, isso é extremamente importante. Então, eu me sinto envaidecido, me sinto feliz e já me coloco à disposição dessa comissão para quaisquer que sejam as atribuições, o trabalho, enfim, tudo que a gente possa estar realizando junto para que essa comissão possa ser, no final de 2020, referendada como uma comissão que trabalhou, que realizou coisas que foram muito boas e propositivas para a cidade de Campinas. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a palavra do vereador Paulo Haddad, sempre amigo, sempre companheiro. E você é muito bem-vindo, você sabe muito bem disso. Eu fiquei muito contente como vocês também me escolheram para ser presidente desta comissão, que nós somos em 5 vereadores e eu coloquei o meu nome e os outros vereadores já abonaram, então agradeço a assinatura de vocês dois. E lembrando também que nós temos aqui o vereador Pastor Elias, que ele é um suplente, e como membro nós temos o vereador Nelson Osri e o vereador Edson Ribeiro. Mas, Paulinho, nós vamos te ouvir, então, aqui, depois que no final a gente abre para alguns questionamentos dos vereadores, depois eu abro ao público aqui presente, caso queira fazer qualquer questionamento. A palavra está com você, filho. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Beleza? Tarde. Bom, sempre é um prazer estar aqui novamente nessa casa, agora recém-inaugurada, né, de ambiente novo. Estava comentando com o Jorge, deixo os parabéns aqui pela reforma, ficou muito agradável o ambiente, ficou muito bacana. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, o pessoal que nos assiste pela TV Câmara, e também, nas palavras do Jorge aqui, através do Jorge, que é presidente dessa comissão, cumprimentar o vereador J. Silva e o vereador Paulo Haddad. Sejam bem-vindos a essa comissão, né? É muito gratificante, como vocês mesmos falaram, trabalhar para pessoas com deficiência e que a gente está sempre aprendendo com eles, né? A gente vem para tentar somar enquanto poder público, tanto executivo quanto legislativo, a gente tem que trabalhar em prol de todas as pessoas e, como bem disse, para as que precisam, né, de mais atenção. Bom, eu vou fazer aqui então hoje uma apresentação. Desculpa que eu estou olhando aqui, eu achei que fosse aqui. Não, fiquem à vontade. Fique à vontade, fica até mais fácil para vocês verem. Agora que eu vi que tá aqui, cara. Mudou. Bom, não tem problema, sozinho só aqui, mas junto nas ações. Eu vou apresentar para vocês, então, um pouco do trabalho que nós realizamos em 2018. Lembrando que a nossa secretaria é a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Então, eu fiz um recorte aqui somente das ações que foram realizadas que tem envolvimento de pessoa com deficiência, né? Que está mais ligado à pessoa com deficiência, que é o foco da nossa reunião aqui enquanto comissão. É claro que foram feitas muitas outras ações no segmento de direitos humanos, que eu não vou entrar nessa linha, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, né? E também na parte de assistência também não. Então eu vou focar no que tange o nosso objetivo aqui, que é falar sobre as ações para a pessoa com deficiência. Tá? Bom, nós temos lá na secretaria um centro de referência da pessoa com deficiência, que ele funciona para atendimento da população, do público com deficiência. Nós temos uma dupla psicossocial e mais uma equipe que contém também mais uma psicóloga, e outros servidores que estão lá para prover a orientação para as pessoas com deficiência, seus familiares, acerca dos direitos que eles têm
em relação à legislação, a benefícios, enfim. Então, nós temos muitas demandas de procuras das pessoas que vêm até nós em busca de serviços. Então, como nós somos órgão executivo, órgão público, mas a nossa secretaria, na questão da pessoa com deficiência, ela acaba sendo transversal. Então, lá nós fazemos o atendimento, o primeiro atendimento, fazemos o encaminhamento para a rede. Então, se a pessoa vem atrás, por exemplo, com dúvida a respeito de problemas relacionados à educação, então nós encaminhamos as pessoas para a Secretaria de Educação, para buscar o apoio no território, nas escolas. Se são dúvidas ou direitos acerca de transporte, a gente encaminha para a INDEC, enfim. Então, para cada política, né, cada política pública que nós temos, políticas fins, educação, saúde, transporte, a própria assistência, quando a pessoa vai atrás do BPC, né, que é o benefício da prestação continuada, nós acolhemos esse cidadão lá, fazemos todas as orientações, tentamos descobrir, através da conversa e do atendimento, que eu gosto de frisar que é um atendimento cada vez mais humanizado, que eu acho que isso é bem importante a gente frisar. A gente tenta descobrir aquilo que a pessoa precisa, né, aquilo que ele tem mais necessidade, e a gente direciona essa pessoa dentro da nossa rede, da prefeitura, para ter o atendimento a esses serviços. Em alguns casos, como a gente estuda caso a caso, existem alguns casos que, de repente, a rede não tem o suporte, né, a prefeitura não tem esse suporte, então a gente se apoia também no serviço executado pelas entidades. Aqui em Campinas, felizmente, nós temos uma vasta rede de entidades que atendem pessoas com deficiência, e ela, felizmente, também atende a todas as deficiências, né? Nossa rede atende visual, atende intelectual, atende físico e também auditivo. Então, nós somos agraciados, e até por conta disso, nós temos também do autismo, né, doutora? Nós somos agraciados com pessoas de outros municípios que buscam também o atendimento de nossa rede, né? E isso acaba, por um certo ponto, é bom, por o outro nem tanto, porque o lado positivo é que a gente acaba virando referência de atendimento, e o outro lado é que você acaba também sobrecarregando uma rede que já está bastante solidificada e que atende uma população, hoje em Campinas, pelo IBGE, de 305 mil pessoas com deficiência, né? Então nós temos aí um público bastante elevado, né, de pessoas com deficiência. Agora, o ano que vem tem censo de novo, vamos ver como que vai ser esses números, né? Então, é bem provável que a gente continue dentro da média nacional, que é de 25% das populações com pessoa com deficiência. Campinas está até um pouco melhor, está em 28%, está um pouquinho acima da média, né? Então, nós temos um público bastante referenciado nisso. Então, um dos trabalhos do CRPD é fazer esse atendimento e ser centro de referência para essas pessoas com deficiência, né? Agora, contando um pouquinho dos atendimentos do CRPD. O CRPD entrou em 2013, quando o prefeito Jonas Donizete criou a secretaria. Então, na época, na primeira gestão do prefeito, era a Secretaria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. O CRPD era um centro de referência que ele já existia na rede, mas ficava vinculado à assistência social. Então, ele veio para dentro da nossa secretaria, né, naquela época. Então, começaram de uma forma bastante singela, né, uns atendimentos aí em 2013. Nós conseguimos registrar 55 atendimentos no ano, com uma dupla psicossocial, né, até o trabalho se organizar, se solidificar. Depois, em 2014, nós conseguimos já, de forma mais organizada e mais estruturada, atender 1.092 pessoas, 1.092 atendimentos, desculpa, né? A gente conta aqui os atendimentos de pessoas com deficiência, que foram feitas pela dupla psicossocial em 2014. Aí, em 2015, nós aumentamos um pouco, foram 1.445 atendimentos em 2015. E em 2016, nós tivemos 1.810 atendimentos, então houve sempre uma crescente, e só em 2017 que diminuiu um pouco. Em 2017, nós tivemos 1.693 atendimentos. Como que a gente classifica, olhando esses dados? Aqui eu tenho o resumo, né, dos dados, mas a gente procurou saber essas variações, procura entender essas nuances, porque de acordo com essa análise de dados, a gente consegue
traçar algum perfil, alguma característica de pontos que de repente devem ser atacados ou mais focados para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de forma mais completa, né? Então, em 2017 teve uma pequena queda e a gente entendeu pelos nossos registros que a rede começou a assumir mais o papel de atendimento da pessoa com deficiência. Como nós não somos atendimento fim, então se vai uma pessoa lá na secretaria e fala, olha, eu preciso de algum benefício social X. Olha, você tem que procurar, o trabalho nosso é a orientação de procurar o CRAS ou o CREAS, dependendo do território onde ele vive. Então a pessoa ela tem que buscar o serviço público no território onde ela está, até para evitar deslocamentos, uma porção de outras coisas que podem influenciar na cidade, né? Trânsito, logística, enfim. Então nós conseguimos que em 2017 esses atendimentos fossem mais diluídos nas regiões. Então nós tivemos uma queda na procura. E aí depois, 2018, nós tivemos um outro salto, né, imenso, que passou de 2017 com 1.693 atendimentos, e em 2018, 2.787. E aí, de novo, né, falei, bom, será que o pessoal esqueceu o caminho do território e está voltando para a gente? Vamos analisar o que aconteceu. E muito pelo contrário, né, nós identificamos que esse aumento que teve em relação a 2017 é um aumento, a gente esperava já um aumento, né, mas ele ficou um pouco fora da curva. E nós vimos que isso foi muito originado dos atendimentos que vêm das subprefeituras, tanto do Ouro Verde quanto do Campo Grande. Nós temos lá, principalmente no Ouro Verde, nós temos lá uma pessoa que faz o acolhimento lá também. Então, o que acabou dando esse salto foi que o pessoal achou o Ouro Verde. Lá achamos a subprefeitura do Ouro Verde e as nossas demandas de lá cresceram bastante. Então, eles não estão vindo aqui na Anchieta, aqui na sede, mas estão na subprefeitura. Isso é muito bom, né? Que eles se fortalecem no seu território e buscam atendimento por lá mesmo. As demandas vêm para nós, a gente arruma uma forma de fazer os encaminhamentos, mas o que engrossou um pouco esse caldo aí de 2018 foi justamente lá a região do Ouro Verde. Né? Que é muito bom isso aí. E aqui só para ilustrar um pouquinho, eu mudei o fundo para branco, não sei se ficou melhor ou pior a letra. Só para ter uma ideia do recorte, né, do tipo de público que nós atendemos lá. Pelo IBGE, se nós olharmos os dados do IBGE de 2010, nós temos que o maior número de pessoas com deficiência são deficientes visuais. O maior percentual é de deficiente visual. Isso a gente eu particularmente acabo questionando um pouco essa metodologia do IBGE, né? Porque a forma como foi aplicado o questionário, eu espero que eles refinem esse questionário para o ano que vem, é que a metodologia aplicada colocou lá se a pessoa tem alguma dificuldade, grande dificuldade ou de forma alguma. Então, alguma dificuldade é aquela pessoa que precisa usar óculos, né? Que não enxerga a letra miúda, que, enfim, tem uma miopia, mas ela não é totalmente cega, né? O grande dificuldade pode ser aquela pessoa que de jeito nenhum, se não colocar o óculos, não vai enxergar, ou tem baixa visão, enfim. Agora, o de forma alguma é realmente as pessoas que não enxergam. São os deficiência visual total, né? Os cegos totais. Então, tem um recorte, eu acho que eu me encaixo nessa lista aqui dos deficientes visuais pelo IBGE, porque se colocar uma letrinha aqui perto, eu não vou enxergar nada. Eu tenho que pôr o óculos. Então, eu tenho alguma dificuldade em fazer leitura próxima. Mas, na realidade, o que a gente sente lá nos atendimentos é completamente oposto. Haja visto que isso só reforça, né, essa teoria que a gente tem de que essa metodologia não foi a mais adequada. Então, pelas nossas procuras que nós temos lá, a maior procura que nós temos, quase 25% do público que nos procura, são deficientes físicos. Então, eles vão até lá, procuram saber alguma coisa sobre ou desconto para compra de automóvel, ou onde consegue a cadeira de roda e órtese e prótese, enfim, das mais diversas demandas, né, são de deficientes físicos. Seguidos depois pelos intelectuais, com 22%, deficiência múltipla com 20%, são os casos das pessoas que têm mais de uma deficiência, os auditivos com 11%, agora para 2019 eu acredito que vai ter um aumento, né, dos auditivos, daqui a pouco a gente fala sobre eles.
alguns casos de saúde mental que chegam até nós com 7%. Alguns outros casos, 7% também, e visual também com 7,08%. A menor procura que nós temos é de deficiência visual. Eu penso que a deficiência visual é uma deficiência que as pessoas se viram bem, né? Depois de reabilitadas, elas acabam tendo uma autonomia maior. Por exemplo, o Benê, que eu conheço, o Luiz, o pessoal que eu tenho mais contato, estão sempre andando para lá, para cá, viaja, tem uma vida mais autônoma, então não tem tantas dificuldades como talvez outras deficiências imprimam, né? Não estou falando que é fácil, viu, Benê? Mas antes que você fique brava comigo, fácil não é, eu sei. Mas em comparação a outras deficiências, pode ser que os deficientes visuais tenham um pouco mais de autonomia em relação às outras deficiências. Então aqui é só para mostrar para vocês o perfil, né, das deficiências do público que nós atendemos por lá. E agora no quadro seguinte, nós temos aqui o que essas pessoas vão fazer lá, quais são as principais demandas, o que essas pessoas buscam do poder público. 34% busca questões relativas à saúde. Então nós sabemos que a saúde é altamente complexa, né? As questões de saúde demandam muitos recursos, inclusive, mas a maioria das pessoas com deficiência ainda buscam coisas relacionadas à saúde. Depois, em segundo lugar, com 19%, elas buscam atendimento de assistência social. Em terceiro, com 14% apenas informações gerais, aí vai lá para buscar orientações jurídicas ou orientações sobre benefícios, enfim. Outros casos, são muitos outros casos pequenininhos que a gente resolveu não classificar para não se perder do foco, né? São 12%. Ajuda no judiciário, 7%, quase 8%. Com educação, 7,5%. E transporte, 4%. Então, às vezes a gente observa o pessoal, às vezes até reclamando muito de transporte, né? O ônibus isso, o pai serviço aquilo e tal. Mas olha como fica. São reclamações que aparecem, né? Mas perto do volume, ela acaba sendo menor. Apenas 4% de reclamações que nós temos, né, em relação a transporte aqui na cidade de Campinas. E depois nós temos, lá dentro do CRPD, do Centro de Referência, temos um serviço, que é a CIL, a Central de Interpretação de Libras. Esse é um serviço que ele vem funcionando, se eu não me engano, desde 2015. Nós já tínhamos a intérprete antes, né? Ela vinha desenvolvendo o trabalho, mas de forma como Central de Interpretação de Libras, com formato de CIL, ela veio em 2015. Então, qual que é a função da nossa intérprete? Ela atende as pessoas com deficiência auditiva lá no CRPD. Alguns atendimentos são até em conjunto com a dupla psicossocial, que às vezes precisa, né, para poder facilitar a comunicação, mas o intuito é que a nossa intérprete ela acompanhe os surdos nos serviços públicos. Então ele precisa ir ao médico, a nossa intérprete vai junto. Precisa ir na defensoria ou na delegacia de polícia ou no INSS, enfim, qualquer órgão público que o surdo precise ir. Ele pode acionar o serviço da CIL, mediante agendamento, a nossa intérprete acompanha a pessoa até lá para fazer a interlocução. Embora nós temos algumas restrições em alguns serviços, em relação, por exemplo, INSS, tem alguns médicos peritos que não gostam que a intérprete entre junto. Aí uma questão médica, isso aí a gente ainda precisa fazer uma conversa lá no INSS, né, para explicar qual que é o papel, enfim. Tem algumas restrições. Delegacia de polícia, delegacia da mulher, por exemplo, às vezes tem alguma restrição, às vezes o delegado ou a delegada talvez não aceite, acho que não sei nem se foi na delegacia da mulher, deixa eu me corrigir aqui, mas teve um caso de uma surda que precisava fazer um depoimento contra agressão e o delegado não quis escolher o depoimento junto com a nossa intérprete, porque achou que ela poderia distorcer alguma coisa. Então, assim, aí teve que vir um intérprete lá da Delegacia Especial de São Paulo para cá, para colher o depoimento, então isso demorou, enfim, né? Então, são coisas que a gente vê que nós precisamos pensar um pouco mais e amadurecer ainda, né, enquanto serviço público, não só a prefeitura, mas todas as esferas de serviço público, a gente precisa
olhar um pouco mais para isso e tentar entender o lado do outro, né? E fazer com que a coisa flua com mais naturalidade. Então nós temos lá na nossa central de Libras a função de ampliar essa comunicação entre os órgãos. E aí nós temos aqui um gráfico também dos atendimentos da central de 16 e 18. Então nós começamos 2016 com 747 atendimentos, em 2017 foram 1.055 atendimentos e em 2018 1.015, caiu um pouquinho, né? Nós temos uma única intérprete, né? A gente vem já trabalhando nessa questão para aumentar o número de pelo menos mais uma intérprete que tem demanda, né? E só houve essa diminuição de 1.055 para 1.015 porque a minha intérprete ela tirou um mês de férias, que ela estava terminando a faculdade de letras e libras dela, que ela fazia lá em Santa Catarina. Então ela precisou tirar férias para terminar o TCC, apresentar o trabalho para se graduar. Então ela falou, olha, porque ela sempre tira 15 dias, né, para dar certo, né, para não desassistir muito. Mas ela falou, vou ter que tirar 30, senão não vou terminar a faculdade. Então a gente fez 30 dias de férias para ela e aí só de 30 dias teve um gap aí de 40 atendimentos, mas é claro que o atendimento de um mês daria muito mais que isso, né? Então acho que aí ela já vai avisando, o pessoal já vai se reorganizando. Então nós temos uma média, podemos colocar que são 1.000 atendimentos ano para uma pessoa. Então os atendimentos, ela sempre acolhe a pessoa lá e dá os direcionamentos. E quais são os direcionamentos, né, que a gente mais vê? Primeiro aqui os canais de comunicação. E eu quero até chamar atenção para esse quadro, eu vou tentar passar toda a informação que tem nele aqui, porque eu gosto muito de analisar dados, né? Eu olho os dados, a gente lá faz bastante coleta de informação na secretaria, e eu gosto muito de estudar esses dados, porque eu acho que eles refletem o que é real do nosso município ali, né, no dia a dia. Então nós abrimos ali, da Central de Libras com a comunidade surda, nós abrimos 6 canais de atendimento. Ele inicialmente poderia ser feito por e-mail. O externo é quando a nossa intérprete acompanha a pessoa até um determinado serviço. O presencial é quando a pessoa nos procura presencialmente lá na secretaria. Um atendimento remoto via Skype, um atendimento por telefone ou atendimento por WhatsApp e SMS. Né? Então, olhando aqui para 2016, eu acho que eu fazia comparação só para o Benê e para o Roberto entenderem como que está disposto. Eu vou falar os números de 2016, 17 e 18 de cada um dos canais de atendimento, acho que para ficar mais claro. Tá? Então, atendimento por e-mail em 2016 foram 52 atendimentos, em 2017 foram 7 atendimentos e 2018 não teve. Então, olha que interessante. Não teve nenhuma demanda de atendimento de surdo por e-mail em 2018. Já é um meio que eles não estão utilizando. Pelo menos os que nos procuram não estão utilizando para buscar atendimento. O atendimento externo, que é o acompanhamento fora da secretaria. Em 2016 nós tivemos 125 atendimentos. Em 2017, 261, quer dizer, aumentou bastante o atendimento externo. E em 2018 diminuiu, 170. O presencial, que é quando a pessoa nos procura até lá. 243 atendimentos em 2016, 252 em 2017 e 193 em 2018. Atendimento por Skype. Depois vou fazer umas considerações sobre esses números. Tá? Atendimento por Skype em 2016 foram 97, em 2017 28, em 2018 não teve. Quer dizer, a comunidade também não está usando mais o Skype para se comunicar. Telefone, 2016, 14, 2017, 8 e 2018, 9. O uso do telefone, geralmente é uma pessoa que liga e fala, né, em nome de outra pessoa que é surda. Então, é um atendimento bem pequeno, mas se manteve entre 8 e 9, menos de 1% dos nossos atendimentos. E o WhatsApp e SMS. Em 2016 foram 216, em 2017 499 e em 2018 643. Bom,
olhando para esses dados, o que eu pude perceber, né? Que a gente consegue ver que a tecnologia tem ajudado a gente estreitar os caminhos e melhorar o atendimento desse público, né? As nossas videochamadas de WhatsApp têm melhorado a qualidade e os surdos têm usado bastante esse recurso. Então, com isso, a gente ganha, né? A gente ganha agilidade, a gente ganha economia de recursos. Se a gente analisar ali o Skype, embora seja uma ferramenta de comunicação que também permite você fazer videochamadas, ele é mais pesado que o WhatsApp e menos comum, né? Eu acho que todo mundo aqui nessa sala deve ter WhatsApp, mas nem todo mundo deve ter o Skype. É só para a gente ver uma questão de popularização da tecnologia. Então a gente vê que até mesmo os atendimentos externos, que diminuíram de 261 de 2017 para 170 em 2016, também foram motivados, talvez até pela própria alta do uso do WhatsApp. Então, para que eu preciso que a minha intérprete vá até um determinado lugar, até um determinado serviço, se eu estou lá no serviço, se a pessoa surda está lá no serviço, ela pode conectar com a minha central, com a minha intérprete via WhatsApp, e ela conversar ali e interlocutar, falar, olha, atendente do INSS, olha aqui o que a pessoa está falando. Aí a minha intérprete fala por voz e depois ela replica aqui com a pessoa surda. Então, facilita bastante, né? E eu vejo isso com muito bons olhos, porque quando a gente fala de atendimento externo, tem toda uma logística envolvida nisso, né? Você tem que tirar o funcionário de lá, que de repente pode ter uma outra pessoa que está lá que pode ser atendida. O tirar o funcionário de lá, você tem custo com o carro, tem desgaste de combustível, de veículo, logística de transporte, enfim. Então, uma porção de coisa. E sem contar o tempo, né, que você demora para ir ao lugar e voltar. Se você faz um atendimento externo num período da manhã ou num período da tarde, se você faz no WhatsApp, você consegue fazer 5, 6. Né? Então você ganha muito mais em produtividade nisso aí. Então, quando a gente olha a qualidade desses números, que em 2017 tinha 1.055, em 2018 1.015 no total, a diminuição ela até justificável, né? Porque a gente olha e vê que realmente houve uma mudança no comportamento da comunidade, que elas estão buscando o atendimento de uma outra forma, mais eficiente e mais tecnológica. Então isso a gente olhou esses números com bons olhos, né? Ficou um canal bem interessante da gente trabalhar isso aí. E depois nós temos, lá pela Secretaria, algumas outras políticas públicas já implantadas e já em funcionamento, né? Então, nós temos lá o cartão bem acessível, que foi feita uma contagem agora no começo do ano, nós temos 1.793 cartões ativos. Então, o que significa o cartão bem acessível? É um documento municipal, amparado por lei e por decreto, regulamentado por decreto, que foi criado em 2016, que dá ao seu titular a condição de ser pessoa com deficiência. Ele não dá um benefício específico, fala assim, olha, eu não posso com esse cartãozinho parar o ônibus da Transurc e entrar sem pagar passagem, isso não pode, embora a gente instrua lá, tem ainda pessoas que façam essa prática, mas a gente fala que não é para isso. Ele dá a preferência e todos os direitos que você tem enquanto pessoa com deficiência, já distribuído em todos os arcabouços legais, municipais, estaduais e federais. Então, como que eu provo que eu sou pessoa com deficiência? Eu tenho que apresentar um laudo, né? Ou apresentar algum documento que comprove que é deficiente. Então, nem sempre você está com o laudo na mão. E principalmente as deficiências não visíveis, não aparentes, né? Há um problema de reconhecimento dessa deficiência e até constrangimento. Então, muitos casos de mães que foram até a gente e falaram, olha, eu estou lá na fila do supermercado, meu filho é autista, eu quero passar na frente porque ele não pode, não dá para ele ficar ali, que ele não gosta, ou ele fica nervoso, surta, enfim. E eu não posso passar na frente porque eu tenho que provar que ele é deficiente. Eu tenho que tirar um laudo, aí a pessoa olha aquele laudo, tem um CID que não sabe o que é, então, enfim, aí é constrangedor, né? Então, até movido por uma demanda de mães, que muitas demandas de mães que trouxeram para a gente essa dificuldade na época, então foi criado o cartão bem acessível. Então o cartão tem essa finalidade, além de facilitar alguns acessos a serviços públicos, né?
Outro programa, outra política pública que nós temos, o Emprega Bem, que também é uma plataforma para aproximar as empresas que buscam inicialmente o cumprimento das cotas para pessoa com deficiência, para trabalho, né, de pessoa com deficiência, dos profissionais com deficiência. Aí eu já uso o termo PCD em vez de ser pessoa com deficiência, de ser profissional com deficiência. Porque nós temos muitos, né, profissionais qualificados, pessoas que têm graduação, têm mestrado, doutorado, e são pessoas com deficiência, por conta de acidente ou por qualquer outra razão. E elas, a partir do momento que se vêem nessa condição de ser pessoa com deficiência, já tem uma restrição grande para entrar no mercado de trabalho e para se manter nele, né? Então nós criamos essa plataforma do Emprega Bem. Hoje nós temos 72 empresas parceiras cadastradas, essas empresas oferecendo 247 vagas, e dessas vagas foram 3.172 inscritos, ou seja, de todas as pessoas que estão lá com os currículos cadastrados dentro do sistema do Emprega Bem, foi feita uma plataforma digital para isso, são 3.000 pessoas disputando 247 vagas. Ou seja, uma pessoa ela pode se candidatar a mais de uma vaga. Então eu contei dessa forma. Se eu sou pessoa com deficiência, estou cadastrado lá, e tem 10 vagas lá que me interessam, eu me cadastro para as 10. Então, daí esse número tão grande, 3.172. Não são 3.172 pessoas, são inscrições para as 247 vagas, né? Estão distribuídas ali. Então, assim, com essa apresentação a gente acaba colocando para se maturar e para pensar o papel um pouco dessas relações de trabalho. As empresas, geralmente, que são apontadas pelo Ministério Público do Trabalho ou pela Gerência do Trabalho e Emprego, falando, olha, você tem que cumprir a cota, que você está abaixo da cota, senão você vai ser autuado. E uma dos argumentos que a gente sempre vê é falar, olha, não tem pessoa qualificada no mercado, né? A gente sempre ouve isso aí. E a gente mostra que não, que tem as pessoas, né? O que falta um pouco talvez seja que as empresas se adequem, se adaptem os seus espaços, que coloquem as rampas, que coloquem os corrimões, o piso tátil, que acessibilizem um banheiro, as entradas, que diminua as barreiras dentro da empresa, que elimine as barreiras de dentro da empresa, para que esses profissionais consigam chegar até lá. Porque é muito fácil a gente colocar, de repente, um anúncio só e chamar essas pessoas para o trabalho, mas não ter as condições ideais para acolher isso aí. É a mesma coisa que qualquer um de nós, mesmo que dito sem deficiência, se nós formos para uma determinada empresa trabalhar e chegar lá, nós tivermos uma restrição por conta das pessoas que lá estão, das equipes que lá estão, bullying por exemplo, por gordofobia ou racismo ou discriminação de gênero, qualquer tipo de atitude negativa que tenha em relação à pessoa, independente se ela tem deficiência ou não, ela vai se sentir incomodada e vai sair de lá. E aí depois qual que é o problema? O problema é que não tem as pessoas qualificadas no mercado? Eu acho que não, né? Então isso a gente costuma fazer muito com as empresas. Nós conversamos com as empresas quando essas empresas entram no programa, a gente marca com eles, vai até lá e explica, olha, o programa funciona assim, assado. A gente faz a sensibilização das equipes, explica como funciona, o que é a deficiência, quais são os fatores que causam, quais são as limitações de cada tipo de deficiência. Tem casos que você precisa ter mais cuidado, tem outros que não precisa ter tanto, tem outros que você precisa desprender mais tempo de treinamento, outros talvez nem tanto. Então a gente coloca isso para as empresas para que elas consigam entender, porque o desconhecido causa resistência para todo mundo, né? Então se você não conhece o que é a deficiência, você vai ter o primeiro impacto eu não quero me aproximar, não sei me aproximar, não sei como fazer. Então a primeira reação nossa é essa. Então a gente vem também dentro desse programa, eu sei que é um trabalho de formiguinha, tanto é que nós tivemos apenas 8 contratações, né? É pouco, mas é um trabalho assim, que nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? A gente vai batalhar e vai conversar com as empresas, vai qualificar também, está qualificando e orientando as pessoas com deficiência que vão em busca do trabalho. Então a gente está indo nessa linha. Eu até tive uma preocupação
que a gente conversa muito com pessoas de outros municípios, né? Eu tenho uma amiga minha que é da Prefeitura de São Paulo, a Marinalva, e ela é pessoa com deficiência e trabalha na secretaria de lá. Marinalva, não sei se você conhece, Jorge. Marinalva Cruz. E ela também tem esse trabalho de emprego lá em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que é 10 vezes maior que Campinas, né? Vamos combinar. E as ações dela lá também, eles têm os mesmos problemas que o nosso, né? Nós fizemos ações aqui, eles fazem ações lá, ações iguais, em busca de resultados melhores, mas, por exemplo, onde a gente tem aqui com a ação, nós temos 5 contratações, a cidade de São Paulo tem 10 contratações. Então, assim, até outro dia eu falei para ela, olha, nós vamos se abraçar e chorar junto, porque vamos junto, né? Porque é difícil de entender onde que está a falha nesse processo, onde está o gap disso, porque a gente não consegue identificar, né? Então a gente sempre está em tentativa, vamos tentar uma ação diferente, vamos tentar uma abordagem de outra forma. Então a gente está sempre tentando, né? Com isso aí. Ainda bem que esses números cresceram um pouquinho, porque estava em 5 contratações mesmo nosso, né? Agora cresceu um pouquinho, está em 8, eu estou feliz e cuidar desses 8 para que eles se mantenham lá no trabalho, né? Então uma ação é uma política pública instaurada aqui no nosso município de fazer essa ponte entre as empresas e as pessoas. E uma outra política que a gente se orgulha bastante de falar também é o Tecla SAMU. O Jorge também não gosta disso, né, Jorge? Quase não gosta dessa tecnologia. Ainda para quem não conhece, é um aplicativo para celular que foi desenvolvido por ideia e sugestão do nosso saudoso Dr. Hansen, né, falecido já, que era coordenador do SAMU na época. E ele nos procurou uma vez e falou, olha, eu estou agoniado, eu preciso arrumar uma forma do surdo chamar o SAMU, porque ele não fala no telefone, ele não escuta e ele vai morrer em casa. Se ele tiver um problema de saúde, ele vai morrer lá e ninguém vai ver. E isso era uma coisa tão forte nele, tão contagiante para a gente, que a gente falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E em várias articulamos aí com parceiros, com a IMA, enfim, fizemos um grupo bastante grande, envolvemos a pessoa da comunidade surda também para participar do projeto, e aí saiu o aplicativo, né? Então o aplicativo ele está funcionando para Android, infelizmente ainda não conseguimos evoluir para o iOS, que é outra plataforma, mas não saiu do nosso radar, e ele é um aplicativo onde com poucos segundos o surdo ele consegue que já esteja cadastrado tanto no cartão bem acessível, né, para garantir que seja uma pessoa com deficiência auditiva, e baixar o aplicativo e cadastrado no aplicativo, ele consegue acionar com poucos segundos o SAMU. Então teve uma interlocução grande que foi a mudança da central de chamados do SAMU para receber uma demanda, um chamado que vem do aplicativo, porque lá todos os atendentes esperam uma ligação, né? De acordo com a ligação, eles triam com as perguntas e sabe que tipo de ambulância que vai mandar. E com o aplicativo, não, o aplicativo você escolhe através de ícones, não era nem libras, né, para não carregar o peso, enfim, através de ícones, a pessoa que está no aplicativo, ela escolhe o tipo de problema que ela tem, se é acidente de carro, de moto, se é um problema com tem sangue, se a vítima está caída, se não está, então ela pode chamar para ela ou para outra pessoa. E o aplicativo envia essas informações junto com a localização de onde ele está, direto para a central do SAMU, que cai lá na tela dos atendentes com uma cor diferente, você sabe, é um chamado de surdo. Então já sei que já tem que mandar com mais urgência, né? Então prioriza nesse sentido. E aí uma das nossas contribuições nesse aplicativo foi de ter que fazer o treinamento dos atendentes do SAMU em Libras, né, um atendimento básico, porque senão ele sabe que é um chamado de surdo, que está em perigo, ele sabe onde sabe a situação que a pessoa está e chega lá e não consegue se comunicar para a pessoa para falar, olha, eu vou fazer tal coisa, ó, está doendo, não está doendo. Então são coisas mais básicas, mas nós tivemos que fazer um pequeno treinamento de Libras para que o atendente possa chegar lá e prestar aquele socorro com eficiência, né? Então isso foi pioneiro aqui em Campinas e a gente se orgulha muito de falar disso, né? Pioneiro no Brasil, né? Porque não tinha no Brasil até então um tipo de atendimento desse nível, né? Então a gente pretende levar bastante isso aí, a gente vem trabalhando nessa divulgação há tempos, né?
Aí depois nós temos um outro departamento de apoio a projetos intersetoriais e de acessibilidade. Nesse departamento lá na secretaria, ele faz a parte de acessibilidade, principalmente acessibilidade arquitetônica, emissão de alvarás, enfim. Então, nesse ano de 2018, foram 572 atendimentos que tiveram lá nesse serviço, né? Então, aí tem uma pequena distribuição de mais ou menos como são esses atendimentos, né? Todos os eventos que são realizados aqui em Campinas, eles precisam de um alvará de acessibilidade para o local. Então, isso passa lá pela nossa secretaria, esse departamento de projetos, ele emite esse auto de vistoria para os locais. Também em atendimento ao público foram 115 atendimentos, os autos de vistoria, desculpa, Benê, foram 317, atendimento ao público 115, vistorias para locação de imóveis públicos e reclamações de 156 foram 74, análise de projetos de infraestrutura foram 53 e certidões que são emitidas para hotéis e para o Detran, para a autoescola, foram 13. Né? Então tem aí essa produção desse departamento de apoio a projetos intersetoriais e de acessibilidade lá na nossa secretaria, né? Então aqui a gente falou um pouco, mostrei um pouco para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve lá, que a gente faz, né, com políticas públicas e com serviços, e também algumas coisas sobre eventos, né? Vou passar aqui os principais eventos que nós tivemos relacionados à pessoa com deficiência em 2018, e depois no finalzinho eu vou falar o que tem no nosso radar aí para 19, tá? Em 2018 nós começamos o ano lá com um Fórum de Cultura de Paz, onde nós conseguimos trazer o neto do Gandhi, né, o Arun Gandhi, que veio e fez uma palestra belíssima aqui para a gente. E a gente entende que a cultura de paz ela permeia em todas as esferas, né, em todos os meios. Então eu não posso... como que eu faço para quebrar o meu preconceito da pessoa com deficiência se eu não tenho paz comigo, eu não tenho paz e não respeito essa pessoa? Então a gente trabalha um outro conceito enquanto secretaria que volta também os olhos para direitos humanos, né? A nossa espinha dorsal ali, a gente trabalha bastante em relação a essa cultura de paz, porque a gente acredita que se tem paz, a gente vai conseguir ter respeito tanto com o negro, quanto com o homossexual, com a pessoa com deficiência, com a criança, com o idoso, com o jovem, com todos, né? Então a gente trabalhando nessa linha de raciocínio, a gente consegue ter uma cidade melhor, ter uma sociedade melhor. Então nós fizemos o Fórum de Cultura de Paz o ano passado. Esse ano a gente está programando um novo, né? Uma segunda edição, que ainda vai ser divulgado. Depois nós tivemos também a Mostra de Cinema Italiano Inclusivo, que foi uma versão com audiodescrição, né? Que nós colocamos para proporcionar que as pessoas com deficiência visual tenham o acesso também aos filmes, ao cinema, né? A artes, à cultura. Depois nós tivemos a caminhada do Abril Azul, que foi lá na Lagoa do Taquaral. E já deixo aqui registrado que esse ano a gente vai ter de novo, né? A gente já está começando as organizações, viu, doutora Sueli? A gente já vai entrar em contato, só passar esse nosso evento de sábado agora, que daqui a pouco eu falo um pouquinho dele, mas passando esse evento de sábado a gente vai começar a trabalhar na organização da caminhada, né? Mas a caminhada é bem interessante porque a gente vê que as pessoas vão e a gente enche aquela rua mesmo, né? Tudo azul, todo mundo vai lá e a gente coloca lá uma caminhada bastante animada, com todas as entidades de autistas participam, que cuida de autista participa, e é bem bacana, né? O pessoal aí colabora bastante. Depois nós tivemos também a Semana do Brincar, que foi uma ação inédita que nós fizemos aqui em Campinas. Dentro da cultura de paz que a gente vem falando, a gente também acredita que é importante ter o desenvolvimento das brincadeiras infantis nas crianças, né? Quando nós somos crianças, nós não temos preconceitos. A criança é mais pura do que o adulto, né? Infelizmente ainda é assim. A criança é mais pura que o adulto. Então, para ela não tem se o coleguinha é branco ou é negro, se ele é gordo, se é magro, se ele tem o cabelo X ou Y, não importa. Ele quer brincar.
E a gente, olhando para isso, e nós colocamos aí em ação a Semana do Brincar, que foi o estímulo a brincadeiras, né? Então, nós fizemos várias ações na cidade, então essas brincadeiras eram para todos, então tinha brincadeira de criança com deficiência, brincando com criança sem deficiência, então a gente estimulou muito essas brincadeiras e também essas ações feitas sempre nos bairros, né? Não foi uma ação nossa, assim, de realização nossa, nós organizamos e fomentamos isso, então nós tivemos vários pontos na cidade que a gente estimulou, mesmo provocou a população a falar, olha, venha brincar na rua, traga o seu filho, venha jogar bola com o seu filho na rua, vem bolinha de gude, né? Lá na minha cidade a gente chamava de burquinha, né? Jogar burquinha, soltar pipa, amarelinha no asfalto. Então, a gente estimulou essa aproximação entre os próprios familiares e as crianças, que hoje estão muito ligadas à tecnologia, videogame, à televisão, a ficar sentada lá na frente da televisão, presa dentro de casa, ou dentro do quarto, ou no computador. Então a gente procurou fazer um resgate de brincadeiras antigas, né? Então trazer o peão, trazer bambolê, trazer coisas simples, e depois nós pedimos, e foi muito legal, porque a gente pediu para que as pessoas mandassem as fotos, né? Então não tinha ninguém nosso lá, da secretaria, da prefeitura, não tinha ninguém, a gente só fomentou e colocou, divulgou, e aí as pessoas se inscreveram, olha, aqui no meu bairro nós vamos fazer aqui na minha rua um evento tal. Aí eles faziam, juntavam, igual antigamente o pessoal fechava o quarteirão, né? Fazia quermesse, fazia as coisas, e foi bem bacana. Então teve essa ação do Semana do Brincar, que a gente acredita que tem que estimular nas crianças também a quebra de qualquer tipo de preconceito, para que tenhamos uma vida melhor, né? Tivemos também aqui a segunda etapa do Ouça Bem. O Ouça Bem é um programa que foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde, também com a Fundação Stark, que foi a doação de 200, 300, não me lembro, 200 aparelhos auditivos? 200, né? Eu não me lembro exatamente quantos, eu sei que foram bastante, né? Foi a doação de 200 aparelhos auditivos para pessoas com deficiência auditiva que precisavam do aparelho, né? Como se fosse um mutirão. Então esse foi um programa que saiu sem custo algum, foi toda doação dos aparelhos pela Fundação Stark. Os pacientes todos foram triados pela saúde e pela Pascamp, então houve uma triagem anterior a isso. A primeira etapa aconteceu lá em 2017, então por isso que ela não entrou aqui, entrou só a segunda etapa, que foi a entrega. A primeira etapa contou com o exame de audiometria, com o molde, né, que é feito na orelha de cada pessoa, e aí foi enviado lá para a fundação nos Estados Unidos, eles produziram os aparelhos, mandaram para cá, e em 2018 nós fizemos a segunda etapa, que é a entrega. Então a entrega foi realizada, foi uma logística bastante grande, a gente participou lá, de fazer a entrega de fato dos aparelhos, e a terceira etapa é a manutenção, que vem sendo feita tanto pela PUC quanto pela Pascamp, que faz a manutenção desses aparelhos aqui em Campinas. Então a gente tem, vamos ver se a gente consegue de novo negociar com a Stark para que faça uma outra leva dessa, mas com mais aparelhos. Agora a gente fez uma experimentação com 200, 300, né? Agora a gente talvez consiga ir fazer com mais, um público maior, né? Depois tivemos também um curso para servidores municipais de noções gerais de direitos humanos e a convivência e inclusão das pessoas com deficiência. Então, esse tipo de ação é importante até para aquela, né? Nós temos que qualificar melhor o servidor público para entender o que é uma limitação, o que é uma deficiência, e para trabalhar com todas as pessoas de forma igualitária, procurar atender o público de uma forma igualitária. Então, nós fizemos esse curso para os servidores. Esse curso foi dividido em vários módulos. Um deles era o módulo de pessoa com deficiência, né? Teve um módulo sobre igualdade racial, teve um sobre comunidade LGBT, teve sobre idoso, sobre juventude, criança, enfim. Então, cada um teve um módulo, né, que foi passado essas noções aí para os servidores. Depois, participação em fóruns, workshops. Eu estou sempre nesse meio, né? Estou indo em fóruns de empregabilidade para ver o que está rolando por aí, para ver se a gente está pisando fora da faixa em alguma coisa, né? Para adequar, porque a gente sempre compartilha
informações com outros municípios, mas muito mais outros municípios vêm buscar o que a gente está fazendo. A gente assim sempre recebe visitas de outros municípios que, ó, deixa eu ver o que Campinas está fazendo em relação à pessoa com deficiência, porque nós somos, assim, com todas as nossas dificuldades, nós ainda somos referência para esse tipo de serviço no Brasil. Então, o mês passado mesmo eu recebi o pessoal de Avaré de novo. Eles já vieram aqui há uns 3 anos atrás, umas 2 vezes já. Acho que é a 4ª vez que eles vêm. Toda vez que eles vêm, eles olham e falam assim, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo tal coisa. Aí dessa última vez eles voltaram, Jorge, falou assim, aquela que nós levamos daqui tá tudo implantado lá, eu quero saber o que mais vocês têm de novo. Falei, pô, ajuda a gente a pensar também, né? Vamos compartilhar, né? Mas está valendo. Então, é muito gratificante para a gente saber que o serviço tem resultado, tem efetividade e que serve de exemplo para outros municípios, né? Que as pessoas levam para replicar essa ideia. Quanto mais pessoas, mais municípios falando e fazendo ações como essa, acho que é importante, todo mundo tem a ganhar, né? Depois tivemos o Setembro Verde, que nós tivemos algumas ações dentro do Setembro Verde, que uma foi assim, mais fomentar todas as entidades que fizeram algum tipo de movimento para comemoração do Setembro Verde, que é um mês considerado o mês da pessoa com deficiência. Nós fizemos uma ação de dança e de cultura, de arte ali no Centro de Convivência e participamos de algumas palestras, algumas coisas, né, junto com algumas entidades. E tivemos também o Intervenções Urbanas, que também é uma outra ponta dentro daquela cultura de paz. O Intervenções Urbanas foi um concurso, um edital que nós lançamos, que ele tinha por objetivo fazer recuperação de áreas na cidade. Então a gente cruza a cultura de paz com a Semana do Brincar, com a recuperação dos espaços urbanos. Então nós elegemos lá nas 5 regiões da cidade uma área, uma praça que estava meio abandonada, estava meio em desuso, e nós colocamos esse espaço para que estudantes de arquitetura das universidades, acompanhado por um professor que levou a temática da pessoa com deficiência para dentro das universidades, que é um espaço que a gente está buscando conquistar um pouco mais, para que as pessoas já saiam profissionais de todas as áreas formados e com consciência de que pessoas com deficiência existem, que elas estão por aí e que elas precisam usufruir dos espaços como qualquer outra pessoa, né? Então, nós estamos nessa linha também de colocar o envolvimento do grupo acadêmico para pensar e despertar isso aí. E a ideia desse concurso das intervenções urbanas era justamente esse. Toma uma área degradada e cria uma ideia de um projeto para revitalizar essa área onde a criança possa utilizar, o idoso também e a pessoa com deficiência também possa usufruir desse espaço. Sem agredir o meio ambiente, materiais de baixo custo, com recicláveis, enfim. E aí surgiram, né, algumas equipes que se inscreveram, fizeram a apresentação dos projetos, houve a premiação ano passado também. Eles ganharam lá os troféus de premiação sobre os locais. E agora a gente vai esperar, vai em busca de parcerias para executar as obras. Então foi um concurso de ideias apenas, né? A gente envolveu essa comunidade e eles conseguiram criar ali e saíram ideias muito bacanas para 5 áreas, né? Se a gente conseguir executar nas 5, tá muito bom, né? Depois nós fizemos também um curso que era baseado em oficinas de incorporação da diversidade das mulheres nas políticas públicas. Era um curso destinado a mulheres com deficiência, ou mães de crianças com deficiência, ou cuidadoras, né, de pessoas com deficiência, enfim. Mas era específico para mulheres. Por que específico? Eu até falei, é o curso da Luluzinha, né? Eu brincava lá na secretaria. Mas era importante ter esse recorte específico para mulheres, porque primeiro que foi um convênio que nós recebemos do governo federal lá atrás, e a gente não estava conseguindo executar, por conta de não ter os fornecedores, né? Então o curso tinha que ser de um determinado formato e fazer licitação, dava deserto, então a gente foi adequando até conseguir executar e foi muito interessante. Foram 15 oficinas que foram executadas nas entidades, a gente primou por executar nas entidades, e o público-alvo justamente as mulheres, por conta que nós tínhamos um recorte muito importante aí da violência doméstica, né? Então nós abordamos esse caso da violência doméstica, e a violência doméstica
para a mulher já é terrível. Imagina a violência doméstica para a mulher com deficiência. A gente pode potencializar isso mais, né? É mais terrível ainda, porque às vezes ela não consegue se defender, não consegue se comunicar falando que está sendo vítima de violência. Então nós fizemos esse curso voltado para esse público feminino com esse recorte. A mulher com deficiência, a diversidade das mulheres nas políticas públicas e também o recorte da violência da mulher com deficiência. Foram 15 oficinas. Depois nós temos aí a inauguração do nosso parquinho inclusivo, no Dom Bosco. Foi o segundo parque inclusivo esse. O primeiro está lá na Pedreira do Chapadão, que foi inaugurado, se não me engano, em começo de 2017, se não me engano. E nós tivemos agora, em 2018, a inauguração do segundo, que foi lá no Parque Dom Bosco, lá no Vida Nova. Esse parquinho consiste de brinquedos de playground adaptados, onde a criança com deficiência brinca com a criança sem deficiência. Então, elas usufruem do mesmo aparelho para brincarem juntas, né? Então, isso é o que a gente vem trabalhando e reforçando dentro da Semana do Brincar também, que a gente tem que trabalhar nas crianças o não preconceito, né? E aí a gente espera que elas levem isso para a sua vida adulta, né? Acho que é mais fácil por esse caminho. Aí já no finalzinho do ano, nós fomos agraciados com um recurso do PROAC, lá que a gente escreveu um projeto, e dentre as 8 vagas que tinha para esse projeto no estado de São Paulo, nós conseguimos o primeiro lugar no projeto. E eu falo isso com muito orgulho também, que a minha equipe falou, não, nós vamos fazer. Não foi, eu falei, gente, vamos fazer mesmo? Não, vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. Eu falei, então vamos fazer, né? Então elas escreveram o projeto, e o projeto é justamente para executar esses 2 eventos que estão aí. É o Festival de Artes, de Inclusão na Diversão, e também a criação da turminha. Então foi uma verba que veio do PROAC, direto para uma pessoa física, não passou pela prefeitura, quem está executando é a pessoa física, que coincidentemente é uma servidora nossa, que a gente falou, não, vamos fazer e vamos executar enquanto pessoa física mesmo, que a gente acha que isso é importante. Então, ele tem um formato de um festival, que teve o primeiro lá no Parque das Águas, foi no dia 1º de dezembro do ano passado, esse festival, e ele consiste ele é dividido em 2 momentos, né, esse festival. Ele tem o primeiro momento que nós temos lá 5 espaços, que a gente chama de tendas. São 4 tendas, um para cada tipo de deficiência. Então, um vai falar sobre deficiência auditiva, o outro intelectual, o outro fala sobre a deficiência física e o outro sobre visual. Então, ali está as entidades que estão conosco, elas apresentam, falam um pouco sobre o que é ser um deficiente naquela característica, né? Explica para o público e leva essa informação de forma lúdica para o público, para saber o que é a deficiência, uma ou outra, né? Para ter mais o conhecimento, a informação, para a gente tirar aquele medo. Tem a 5ª tenda, que a gente chama Palco das Profissões. Ali nós colocamos profissionais. Eu tenho um profissional que é cego, tem um outro que tem síndrome de Down, tem um surdo que é analista de sistemas. Então nós colocamos pessoas que têm deficiência, que são pessoas que estão no mercado de trabalho, que desempenham suas funções, para falar eu sou pessoa com deficiência, mas eu trabalho, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho essa competência ou não. Então a gente coloca para mostrar também para as pessoas que estão lá que é possível você ter uma autonomia, poder trabalhar, poder exercer uma profissão mesmo com a deficiência. Então a gente coloca isso nesse palco para mostrar mesmo para as pessoas. E essa é a primeira parte do evento, né? Sempre regado lá com pipoca, com palhaço perna de pau, então tem música, tem algumas atrações lá. E a segunda etapa do evento é onde tem, acho que a grande maioria de vocês já conhece, a Turma do Bairro, que é lá da Sorri Campinas, é um teatro de bonecos de fantoche, que os bonecos têm deficiência. Então é um boneco que é cadeirante, e um outro boneco que é cego, e tem uma criança que é sem deficiência, um boneco que é sem deficiência. Eles interagem em histórias lúdicas, né, para comover ali, para mostrar, ensinar para as crianças. Então, na segunda parte do festival, eles fazem uma apresentação teatral deles, e também tem a apresentação do grupo de dança Humaniza,
que eles são as dançarinas lá em cadeira de rodas. Então eles dançam ali e fazem a apresentação deles. E aí a gente tem o encerramento do festival. E dentro desse projeto nós também criamos o que a gente chama de turminha da inclusão na diversão, que a exemplo da ideia que foi formada pela turma do bairro, nós também criamos dentro desse programa, dentro do PROAC, nós conseguimos os bonecos que representam também as deficiências. Só que a diferença é que cada um dos bonecos foi retratado com crianças que são atendidas no CRPD. Então, eu tenho lá uma criança que é cega que passa por atendimento lá. E aí a gente fez, claro, pediu autorização para os pais em relação à imagem, enfim, toda essa parte burocrática foi tratada, né? Mas nós criamos personagens à imagem e semelhança das crianças. Então nós protagonizamos essas crianças com essas suas dificuldades e as mães trazem as histórias, né? Então meu filho fez uma coisa assim e tal. Então a gente conta essas histórias através da manipulação dos bonecos. E a ideia é ter essa turminha para nós, para levar isso para as escolas municipais e também escolas estaduais para esse ano, depois que terminarem os festivais, porque antes a gente não consegue, né? Então esses foram os nossos eventos aqui de 2018. Agora em 2019 nós temos, vou passar um pouco rápido aqui, deixa eu ver o tempo. Vou atrasar um pouquinho, viu, Jorge? Nós temos mais 2 festivais para serem executados no mesmo formato do primeiro. Já deixo aqui o convite que é sábado agora, na Pedreira do Chapadão, às 14 horas, das 14 às 17, vai ter o segundo Festival de Artes, né, lá na Pedreira. E o terceiro festival também vai ser num sábado, dia 4 de maio, às 14 horas também, lá no Parque Dom Bosco, no Vida Nova. Então nós vamos repetir o mesmo festival que teve lá no Parque das Águas, nós vamos repetir agora sábado na Pedreira e no dia 4 de maio lá no Parque Dom Bosco. Estão todos convidados, levem as famílias, leva o guarda-chuva também, que eu ouvi falar que vai chover, né? Mas choveu muito, muito. O Jorge estava lá, olha, foi assim, algo surreal. Depois eu estava vendo no noticiário, falou que choveu em 4 horas 93 milímetros naquele sábado. A chuva do mês inteiro caiu em 4 horas, justo no dia do nosso evento, né? Tudo bem, teve lá bastante gente, o pessoal foi, a hora que deu uma trégua, a gente conseguiu fazer o que deu, ficou legal. Temos agora para 2019 a previsão de mais 4 parques inclusivos para serem implantados. No Taquaral, no Parque Ecológico, Céu Florense e o Parque das Águas. O Parque das Águas já instalou, ainda faltam 2 brinquedos, falta gangorra e falta mais um lá, que está para chegar, teve um probleminha com o fornecedor, mas está para chegar. Então a maioria dos brinquedos do Parque das Águas já estão instalados, lá é mais um parquinho que a gente vai entregar, e depois desses tem mais 3 aí. Esses parquinhos eles vêm para somar, né, para difundir a cultura da inclusão com as crianças aqui na nossa cidade. Depois nós teremos esse ano também a caminhada do Abril Azul, viu, doutora? A gente já vai começar a organizar logo logo. Nós também promovemos, estamos no nosso radar aqui, o apoio a eventos das entidades, então a gente sempre apoia na medida do possível, né? Com divulgação, enfim, com o que a gente puder, os eventos que são realizados pelas entidades. Nós estamos também organizando para esse ano um fórum de empregabilidade para pessoa com deficiência, onde a gente vai tratar de questões sobre emprego e renda e autonomia, né? E também a quebra de alguns paradigmas das empresas em relação à contratação. Vamos também executar o Setembro Verde, que é a ação lá em setembro de comemoração do mês da pessoa com deficiência. Esse ano é mês de conferência, viu, Jorge? Conferência municipal para renovar o conselho da pessoa com deficiência. Nós ainda estamos aguardando a data, se haverá conferência nacional, se haverá estadual, para a gente se organizar em relação a isso. Mas o conselho é um espaço que a gente julga ser um espaço de bastante importância para acolher demandas da população, né? É diferente quando você vem com uma única reclamação, um cidadão comum, você vem lá e fala, olha, eu estou precisando disso, tal. Tá, a gente vai tentar atender, mas quando vem pelo conselho, ele vem com um peso diferente, né? Então, ele vem com já uma maneira mais formatada,
já foi discutido em colegiado, então às vezes a coisa vem mais fácil de lidar. Então a gente estimula bastante que as pessoas procurem os conselhos também para ter isso aí. Eu falo que eu sou conselheiro, estou lá também, inclusive amanhã tem reunião, já deixo todo mundo convidado aqui, quem puder ir participar da primeira reunião do ano, né? O Benê aqui é o nosso vice-presidente, né, Benê, do conselho. Estou te esperando lá. Ah, você não vai poder ir, né, Benê? Amanhã não. Então. Mas a gente está lá. Então esse ano tem conferência de novo. Tem um outro programa, Campinas Mais Acessível, que a gente tá no forno, está para sair. A gente vai trabalhar ele esse ano, que vai envolver bastante a questão de calçadas. Calçadas é um nó, né? É um nó, e não é só em Campinas, é em todo lugar que tem problema com calçadas, todos os municípios. Mas a gente está pensando em alguns modelos lá que, assim, alguma coisa a gente precisa fazer. Diante do que tem, alguma coisa a gente precisa fazer. Então a gente está trabalhando lá um projeto para soltar dentro em breve aí sobre o Campinas Mais Acessível. É um programa bastante extenso, vai ter bastante vertente, vai ter parte de participação com direitos humanos, vai ter parte com morador de rua, vai ter uma porção de coisa, todo mundo envolvido, né, para que a gente consiga colocar a cidade de Campinas sendo um pouco mais acessível. Mas isso a gente está formatando, assim que tiver tudo pronto, a gente faz as devidas divulgações. E aqui a turminha da inclusão nas escolas, né, inclusão da diversão nas escolas, para levar essa inclusão junto para as crianças, tanto nas escolas municipais. Já conversei com a Solange, secretária de Educação. Ela se prontificou bastante solícita com isso, já abriu as portas, falou, olha, pode até trabalhar nas escolas do ensino fundamental, do infantil. O importante é que a inclusão seja divulgada no meio escolar, né? Então a gente vai trabalhar isso aí. E sempre, o que a gente até fala em nossas reuniões, lá que a secretária muito nos cobra, é que nós trabalhamos sempre para fortalecer as políticas públicas, né? A gente não fazer o evento pelo evento ou fazer a ação pela ação. A gente fazer o nosso trabalho, executar o nosso trabalho para fortalecer o que tem, minimamente fortalecer o que tem, deixar funcionando bem, né, com bastante humanidade, com bastante respeito com as pessoas e tentar avançar na medida do possível. Porque é muito difícil a gente, de repente, vamos criar um programa X, um programa Y, aí você cria, aí ele funciona um mês e para. Ou então você não solidifica esse trabalho que ele perpasse por outras gestões. Então a gente tem que pensar, ela sempre fala, olha, pensem em fundamentalizar e sedimentar políticas públicas, que independente de quem esteja sentado com a caneta na mão, ela vai acontecer. Então isso é um pedido bastante veemente da nossa secretária e a gente procura seguir bastante isso, né? Então tudo que a gente faz, a gente pensa, puxa, mas o que a gente vai deixar de legado para essa cidade, né? Então a gente pensa sempre em fortalecer bastante isso. A turminha vai ficar, todos os programas vão ficar também. Então a única coisa que não vai ficar é o festival, porque o festival ele é um evento que a gente tentou tirar do festival um legado. Então a gente tirou a turminha. Então nós embutimos dentro do custo do festival a criação dos bonecos e vamos trabalhar com isso depois. Então vamos nessa mesma linha. E é um pouco disso que a gente tem para falar sobre as nossas ações do ano passado e algumas que estão no nosso radar para esse ano. Obrigado. Muito obrigado aí mais uma vez ao Paulo Guimarães. E eu esqueci de falar a vocês também que o Paulo é professor, por isso que ele tem essa didática, facilidade. É um rapaz também que é da comunicação. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua explanação 2018, 2019. Eu tenho certeza que essa comissão vai dar todo o apoio que a secretaria vai precisar. Eu vou abrir a palavra agora ao nobre vereador J. Silva, se quer fazer algum questionamento, depois logo em seguida eu faço ao vereador Paulo Haddad, e depois logo em seguida, se alguém quiser fazer algum questionamento, eu deixo a palavra aberta. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Eu acompanhei atentamente o Paulo
Uma coisa me chamou a atenção, apenas essa. Em primeiro lugar, quero parabenizar a toda a secretaria, né, a todos as pessoas envolvidas em todos os eventos, né, que são realmente eventos sensacionais, trazendo a inclusão às pessoas que necessitam. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi com relação à empregabilidade. Me chamou a atenção e eu gostaria de perguntar o seguinte. São 72 empresas, 247 vagas, 3.172 inscrições, 8 pessoas empregadas. Qual a alegação das... Eu sei que vocês ainda não têm, você mesmo explicou. Não sabe o porquê que está acontecendo isso, são muitas inscrições, poucas pessoas empregadas, mas qual a alegação ou o que vocês sentem para as empresas não contratarem mais nessa situação? Olha, vereador, a gente tem tentado descobrir esse motivo também, né? Mas o que a gente mais vê lá, primeiro que eles falam, olha, não tem a pessoa qualificada. Ou então, isso a gente já vem, não só a gente, mas também outros frentes, outras pessoas que militam na área, também falam, olha, isso aí não dá para alegar mais. Porque se você não tem a pessoa qualificada, forme o profissional. Tem tantas pessoas que são contratadas sem qualificação e a empresa treina, por que não vai treinar também a pessoa com deficiência? Então são alegações que já não, assim, no meu ponto de vista, tá? São algumas coisas que não estão colando mais, né? O Ministério Público do Trabalho também tem visto muito isso. Mas eu acho que uma das principais, ou o principal motivo que a gente identifica, talvez seja até por questões culturais, é a própria atitude da empresa. São as barreiras atitudinais. Então, a empresa... O que eu tenho que fazer para contratar um surdo? Eu tenho que me comunicar com ele, porque para o surdo eu não vou precisar colocar rampa, não vou precisar colocar um piso tátil, não vou precisar adaptar um banheiro, mas vou precisar adaptar a comunicação, porque eu preciso que ele me entenda e eu o entenda. Então a empresa precisa ou investir num curso de Libras para as pessoas da equipe de onde ele vai trabalhar, ou tem que colocar um intérprete. Pode ser que ele não seja oralizado, que ele consegue fazer leitura labial. Então tem algumas adaptações que a empresa precisa fazer. E nem todas as empresas estão dispostas. Não estou dizendo todas, mas nem todas estão dispostas a investir. De repente, já aconteceu lá comigo. A empresa chega, eu preciso de contratar uma pessoa com deficiência. Tá bom. Então a gente vai até a empresa e olha, deixa eu ver o que você espera da pessoa com deficiência. Pode ser qualquer um. Fala, não, peraí, qualquer um não. O que você espera que o profissional... Qual que é o perfil do profissional que você deseja ter no seu quadro? E aí ele vai passar, olha, eu preciso de uma pessoa que saiba isso, isso, aquilo. Ok. Então vamos ver agora a sua empresa. Aí você chega lá, tem degrau para todo lado. Você fala, bom, então se eu tiver um profissional com esse perfil que seja cadeirante, eu não posso indicar. Você tem aqui uma porção de áreas... sem sinalização para a pessoa com deficiência visual. Então, visual também não dá. E aí você vai eliminando e aí não sobra. Praticamente não sobra ninguém que se encaixe aquele perfil que a empresa precisa, de perfil profissional, e consiga estar dentro da empresa junto. Porque o ambiente da empresa não proporciona que ela esteja lá. Então, a adaptação do ambiente é um fator determinante para a contratação. E o outro, que vem até antes desse, é a atitude do gestor, de RH ou do dono da empresa de falar, olha, não, eu preciso adaptar o meu ambiente porque a partir do momento que eu fizer isso eu vou conseguir achar profissionais. Então acho que é mais nessa linha mesmo. É a mesma história do rapaz que a gente vai no comércio e fala assim, olha, você precisa pôr uma rampa aqui para entrar no seu estabelecimento. Mas eu não preciso pôr rampa, não vem cadeirante aqui. É claro que não vai, ele não consegue entrar na loja. Não é? Então é na mesma lógica, né, que a gente trabalha. Né? Paulo, e continuando no mesmo raciocínio do vereador J. Silva, a gente ouve às vezes que as empresas preferem às vezes pagar a multa do que contratar um funcionário. Isso é verídico ou não? Sim, Jorge, infelizmente ainda é.
Acho que faz parte um pouco da cultura também, porque às vezes tem algumas coisas que as empresas alegam, que é por isso que a gente quer chamar esse fórum que nós vamos organizar, vai ser assim, a gente quer estimular esse debate, quer entender um pouco mais os lados, né? Porque às vezes as empresas também falam assim, poxa vida, a gente se desdobra num processo seletivo aqui, a gente contrata a pessoa, forma a pessoa, coloca ela aqui para trabalhar, tá tudo bem, tudo lindo, aí chega uma outra empresa, que já pega o cara formado lá, oferece 50 a mais para ele por mês, ele vai embora. Então, quer dizer, existem os dois lados que a gente tem que observar também. Se tem um lado da empresa que ela precisa cuidar do ambiente, cuidar das atitudes dos colaboradores para acolher bem aquela pessoa com deficiência, também tem o outro lado da pessoa com deficiência que talvez não sei qual o motivo, né, mas tem alguns motivos que eles também não criam aquele laço, aquela empatia ou aquela fidelidade com a empresa. Mas eu não estou falando que isso é específico da pessoa com deficiência, porque muita gente sem deficiência também faz isso. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Você está numa empresa trabalhando, chega outra e fala assim, olha, eu te pago 100 a mais, você não vai trabalhar? Ah, eu vou e passo correndo, né? Vai lá, pede demissão e vai embora. Não pensa em nada. Então, isso não é uma coisa inerente da pessoa com deficiência, é inerente do profissional. Então, a gente tem que trabalhar as questões profissionais da sociedade produtiva como um todo. Não só desse recorte da população com deficiência. Mas muitas vezes as empresas olham para isso. Então, de repente, ela fala assim, pô, eu fiz isso, investi na pessoa com deficiência, dei treinamento e ela foi embora. Só que também, na mesma época, 10 outros funcionários sem deficiência fizeram a mesma coisa, mas ele fala só da pessoa com deficiência, não fala dos outros 10. Entendeu? É o olhar que fica muito travado. Então, é uma questão cultural que a gente sabe que vai demorar para quebrar, que vai demorar para mudar, mas a gente tem que tentar. Eu acho que tem que ir mais ou menos nessa linha. Ok, muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Bom, Paulo, primeiramente parabenizar a secretaria, todo o pessoal envolvido nesses trabalhos, nesses projetos, a secretária, leve lá um abraço para a Eliane Jocelaine, desse amigo vereador Paulo Haddad. O meu questionamento é o seguinte, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam na implantação de políticas públicas, na execução de projetos, na viabilização de eventos? São dificuldades financeiras, são dificuldades de adesão, são preconceitos, né? Nós tivemos aí um post de algumas, não sei se vocês chegaram a ver, algumas artistas que os filhos sofreram preconceito, autistas, as crianças autistas. Isso é muito impactante, é muito triste que a gente ainda, pleno século XXI, nós tenhamos atitudes, né, como das pessoas que se dirigiram aos filhos autistas, dessas artistas, como se dirigem a outros, ao cidadão comum. Então, o meu questionamento é: quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam dentro da secretaria para a elaboração de projetos, execução de eventos, enfim, toda uma logística que vocês têm dentro da sua programação de trabalho de vocês? Sim. Pois não, vereador Paulo. Agradeço o abraço, também será enviado para a nossa secretária. Bom, quando a gente pensa em desenvolver algum projeto, alguma política pública lá, primeira barreira que a gente tem realmente é o financeiro. A gente sabe que a gente não dá para a gente... São poucas as coisas que a gente consegue fazer sem recurso. Quando a gente não tem, por exemplo, o Tecla SAMU, foi um projeto que a gente conseguiu implantar e não gastamos R$1. Foi tudo através de parcerias, né? Com startups, com a IMA, que não teve desembolso de R$1, a empresa investiu nessa plataforma e falou, não, eu vou apostar porque eu acho que é importante e eu vou tirar meu lucro lá na frente. Então é isso que a gente fomentou e deu certo, né? Mas a questão financeira realmente ela é um agravante, né? Que a gente não consegue executar nenhum projeto, não consegue criar nenhuma política mais sólida se a gente não tem um recurso financeiro.
A gente sabe das dificuldades do município, então a gente busca recurso em outro lugar. Então nós temos projetos aprovados no FID do governo do estado, temos projetos colocados no FID do governo federal e esperando sair o recurso. Então a gente escreve, a gente fica sempre de olho lá nos portais. Olha, saiu um recurso, dá para encaixar a questão de acessibilidade, a gente já escreve, já tem as ideias todas, as demandas, a gente já sabe, ó, estamos precisando de tantas coisas. A gente já vai lá, escreve os projetos, entrega, protocola e aguarda sair. Tem um de 2017 que não saiu ainda. Estou torcendo que saia esse ano, né? Que aí a gente vai trabalhar bastante coisa, bastante evolução. Então a gente busca os recursos através de outras linhas que não o tesouro, né? Porque a gente sabe das dificuldades que tem. Mas tirando a questão financeira, as atitudinais é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, nós colocamos o parquinho inclusivo lá no Dom Bosco. E a gente pede, em todos os lugares que a gente vai, a gente pede para que a população cuide daquilo, porque a gente não vai estar lá o tempo todo. Então a gente, olha, chama os dirigentes de bairro, faz mobilização nas escolas, fala, olha pessoal, vamos cuidar, isso aqui é seu, é para vocês, é de vocês, né, para vocês usarem, para promover a inclusão, para vocês brincarem e tal. Mas sempre tem a questão do vandalismo, da degradação dos bens públicos, então isso é triste, né? Porque a gente coloca, aí espera um tempo, depois o pessoal liga lá do parque, ó, quebrou não sei o quê, putz, isso aí para arrumar, às vezes é complicado, porque a empresa, aí você já tem que ter um recurso para fazer, aí não, às vezes não dá, então às vezes a gente tem que se virar lá de alguma forma para colocar aquilo para funcionar de novo, né? Então essa conscientização até da população para entender que aquilo é um benefício que é colocado para eles, então também é difícil. A gente tem trabalhado bastante nisso, mas também, de novo, é cultural. Então a mudança da cultura é uma coisa demorada, né? Então quem sabe lá os nossos netos ou bisnetos verão, mas a gente tem que plantar agora, né? Ok, mais uma vez obrigado aí, Paulo Haddad, Paulo Guimarães. Eu vou abrir aqui ao público presente, caso alguém queira fazer algum questionamento, por favor, a Camila vai dar o microfone para que nós possamos aí já encaminhar para o nosso encerramento. Eu só queria que se identificasse o Emerson, por favor, para que fica gravado aqui. Por favor, Emerson. Perfeito. Primeiramente, parabenizar a condução dos trabalhos, excelentíssimo Jorge, e toda a mesa, autoridades. O parabéns também para toda a secretaria envolvida em um projeto gratificante. Ótima tarde a todos e a todas. Meu nome é Emerson. Eu falo da Fundação Casa Jequitibá, Conselho Gestor, né, onde a gente também é envolvido em diversos outros conselhos da saúde e dentre outros. E um projeto desse, que para uma cidade de quase 1.200.000 habitantes, é formidável. É de suma importância muitas questões que hoje eu fui agraciado, até mesmo na mobilidade, né, reduzida, no qual eu faço parte, o cartão acessível. Eu acho que é de suma importância que fosse passado isso para a população, porque quando você chega em determinado órgão, inclusive eu, na própria prefeitura, quando eu indaguei, pegando a fila, né, de deficiente, o atendente falou, mas espera aí, por quê? Eu subi na biblioteca jurídica, peguei a lei, voltei e falei, por isso. Então, muita gente não sabe, de repente, da ferramenta que a gente tem na mão, né? Lógico que eu não queria estar usando essa ferramenta, mas nem todo mundo, né, faz o que quer e, de repente, é uma doença, no meu caso. Nós temos também as doenças raras. Eu sei que a gente não está falando sobre as doenças raras, mas muitas das questões da deficiência vêm através das doenças raras. Então, vereador, é uma questão que eu falo, até mesmo eu tenho na família, uma pessoa PCD, né, visual, e veio através da neofibromatose, né, é uma doença rara que causou a deficiência na visão. O que me deixa muito assim, até eu vou falar
para, na própria Câmara Municipal de Campinas, dar um avanço nisso quanto ao Executivo, a questão de cadeira de roda. Nós temos lá o Centro de Reabilitação em Souzas, né? Mas não supre a nossa cidade. Eu acho que tinha que trabalhar um pouquinho mais nessa questão, viu, vereadores? Buscar atrás de questão muletas, e, enfim, os aparelhos para os nossos deficientes na cidade de Campinas. Eu não vou me estender, logicamente, teria muitas outras coisas que eu gostaria de estar falando, mas a gente está com o tempo avançado. E, mais uma vez, parabenizar e que Deus abençoe esse biênio de 2019 e 2020, que vocês façam muito e muito mais do que já vem se estendendo e fazendo. Não esquecendo, não posso deixar, nas academias terceira idade, né? As ATIs de bairros, que algumas já têm o processo para deficiente, que fosse formalizado junto com o esporte, um atendimento especial para nossos deficientes nas comunidades, porque muitas vezes eles não sabem como fazer o uso da academia lá e pode até prejudicar mais a sua deficiência. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço aí, grande amigo Emerson, sempre colaborando conosco. Obrigado pela sugestão. Eu marquei todas aqui e com certeza nós vamos nos reunir aqui, a comissão, nós vamos levar esse projeto mais à frente. Mas mais uma vez, obrigado pela sua participação, Emerson. Nossa querida amiga. Vou tentar falar doutora, um pouquinho não, aqui. Sempre. Nós estamos todo ouvido aqui, a gente vai ouvir atentamente, com certeza. Não poderíamos deixar de estar aqui para parabenizar essa mesa, pessoas tão queridas nossas, né? O Paulo já foi até do Conselho Consultivo do PAICA, né? Estava contando aqui para o Falcão. Mas queria, assim, falar sobre alguns pontos. Estava falando para o Jorge, né? Comentamos aqui. Eu não sabia do botão do SAMU, por exemplo. Então, eu acho que, através da Câmara, não sei, vocês têm um canal aí bastante comum aí, bem, que tem uma grande audiência, divulgar mais, mesmo nas televisões, no rádio, porque isso é de suma importância. Né? Alguém que tem uma deficiência conseguir pedir ajuda. Eu me lembro que há 30 anos atrás, nós fomos no Congresso de Cidade Saudável, eu coordenava o projeto para o OMS, na gestão do Magalhães Teixeira. Na Europa inteira, eles têm botão que é direto com o SAMU. Se a pessoa cair, mesmo quem deficiente visual, mobilidade, é um botão que todos os deficientes têm para chamar ajuda. E vem imediatamente alguma ajuda direta. Isso há 30 anos atrás, né? Então, tudo bem, a gente aqui na América Latina vai mais devagar, mas isso é uma conquista muito importante para ser divulgada. Queríamos nos colocar aqui enquanto PAICA, né? Nós trabalhamos na área de saúde mental, então oferecer apoio nos eventos. A tendinha do autismo podia estar ali também, né? Mas assim, eu acho que no trabalho da inclusão das mulheres, da questão da violência, nós temos também profissionais que já estão se dedicando, porque a gente, com a família dos autistas, e como a gente não só atende autista, mas crianças com outras deficiências e na área de saúde mental, a gente tem muito acolhimento para os pais, principalmente para as mães que acabam ficando abandonadas. Né? Então, a gente está aqui para oferecer apoio, não só nos eventos, mas também ser um local que possa ser uma referência para vocês quando necessário. Okay. Tá? Sueli, muito obrigada. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, doutora Sueli. Eu acho que aqui na comissão, como o Emerson já disse, eu acho que nós poderíamos fazer alguma matéria aqui, mano, em relação à tecla SAMU, em relação ao cartão bem acessível, que nós, quando teve o lançamento da tecla SAMU aqui, fantástico. E eu me lembro que o Paulo ficou triste, mas ao mesmo tempo ele ficou alegre, né? Queria que tivesse um testezinho para ver se realmente funciona a tecla SAMU.
Aí ele comentou comigo, o seu líder falou assim, Jorge, eu estou muito triste por um lado, mas por outro lado estou muito contente que eu sei que ninguém passou mal e não usou a emergência. Então eu deixo uma pergunta a você, Paulo. Você sabe se já foi utilizado alguma vez na tecla SAMU? Eu sei que nós fizemos vários testes, né? Mas assim, no real, eu não sei se foi utilizado ainda a tecla SAMU. Teve uma situação que, quando foi submetido para homologação da versão do iOS da Apple, né? Então, foi entregue lá para o pessoal da Apple fazer os testes de homologação para ver se permitia colocar lá na Apple Store. E aí tinha alguns problemas técnicos lá, que eu exatamente não sei quais são, e não foi. Mas durante os testes, eu recebi uma ligação de lá da coordenadora do SAMU, na época, falou assim, olha, tiveram aqui 3 chamados pelo tecla SAMU, a ambulância foi lá 3 vezes e não tinha ninguém no local. Vocês estão fazendo algum teste aí? Eu falei, não, mas deixa eu verificar. Aí ela me passou quem era o nome da pessoa, porque nós temos no cadastro, né? A gente foi ver, o endereço era outro. Aí eu falei, olha, não está. Não estamos fazendo nenhum teste. Mas, quer dizer, funcionou, né? Funcionou, a ambulância, assim, infelizmente foi até lá, né, de forma indevida, mas aí nós investigamos lá com a empresa que desenvolveu e tal, e era o pessoal do iOS fazendo o teste, e eles não avisaram que eles iam testar. Olha só. Então nós falamos, poxa, então quando vocês forem fazer o teste, ok, só avisa para a gente desconsiderar o chamado real lá desse usuário específico e tal. Então foi um problema de comunicação dos homologadores do iOS para com toda a equipe que está de prontidão lá, né? Então, assim, foi, assim, por um lado foi desagradável, porque você teve que deslocar a ambulância lá 3 vezes no mesmo lugar, e aí no segundo, terceiro chamado a pessoa fica, poxa, mas será que tem alguém mesmo em perigo? Procuraram lá, que acho que era uma avenida, procurou se tinha uma pessoa que caiu de moto ou de bicicleta, alguma coisa assim, não achou nada. Então aí depois foi esclarecido isso aí, né? Mas a gente alinhou já com a empresa que quando for fazer alguma coisa para não gerar um chamado desnecessário e acaba desviando para, de repente, uma pessoa que precisa, né? Okay. Mas não teve. Tinha uma vez uma usuária surda que estava para ganhar nenê. Nossa, e foi no, assim, numa época do carnaval do ano passado. Nossa. Era bem na... E eu falei, vamos torcer, né? Já coloquei todo mundo ali de prontidão para vamos ver se ela chama. Mas aí deu certo de o neném nascer, acho que foi depois do carnaval, não precisou chamar, né? Mas a gente ficou todos ali torcendo para que, claro, que desse tudo certo. Mas, assim, de conhecimento que eu tenho de chamado efetivo, não teve. Mas ainda eu lembro muito do que o Dr. Hansen disse na época, né? Ele falou, olha, a gente faz todo o trabalho, a gente se desempenha, tudo isso aqui. Se a gente salvar uma vida durante todo o período, valeu a pena. Foi uma pessoa que deixou de morrer porque tinha um meio de como se comunicar. Legal. Então pode ser, ele falou assim, ó, nós precisamos fazer isso aqui para que ninguém use, mas se a pessoa precisar usar, o aplicativo está lá. Perfeito. E ela tem, e só um pouquinho, Jorge, em relação à tenda, enfim, né? Só para a senhora ficar sossegada, doutora, tem um dos personagens da turminha que é autista, tá? Ele é um boneco que é autista, menino. Ok, mais alguém quer fazer algum questionamento? O Falcão, pois não, Falcão? Isso. Eu quero agradecer a vocês o convite para a gente estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, parabenizar a Secretaria por essa apresentação. E tiveram, assim, várias coisas que me chamaram a atenção, né? Pela questão de eu ter participado de vários lugares onde eu busquei uma experiência muito grande. E aí, quando a gente fala do centro de referência e a população, né, dessa comunidade que é atendida, parece que ela não tem, como o Jorge mesmo estava nos situando, parece que ela não tem o conhecimento da existência desse centro de referência que está ali. Tá? E eu estava falando para o Jorge que, na época que eu fui para um centro psicossocial, eu estava lá sentado e a circulação era mínima, e eu passei a mão nas minhas coisas e fui para a comunidade. E descobri lá que a comunidade nem sequer sabia da existência do CRAS. Quer dizer, é um absurdo, né? Você ficar sentado dentro de uma instituição esperando que a população venha, quando ela, na verdade, nem sabe da existência. E eu peguei o material e fui, após
o meu horário de trabalho para fazer essa apresentação, porque eu tinha um grande interesse em atender e conhecer e aprender com essa comunidade. Eu estava falando da questão da pessoa que é treinada na empresa e depois a outra empresa oferece um salário maior e ela vai. Eu acho que o empresário não deveria ficar preocupado, né? Porque todos nós já fizemos isso, de sair de um lugar e ir para outro porque paga mais. Aliás, o capitalismo selvagem faz isso com todo mundo, né? Sim. E o desejo de consumo é uma coisa muito grande. Quem não quer consumir cada vez mais? Nós temos, né, doutor? Nós estamos apresentando para as prefeituras um trabalho de qualificação para saúde e educação. Tá? Então, quem vai fazer esse trabalho são as equipes, são a equipe multidisciplinar, né, que nós estamos levando para as prefeituras. A equipe multidisciplinar vai estar qualificando aqueles profissionais e se a secretaria, o dia que nos quiser presente, pode estar nos convidando também, que nós aceitaremos mandar para você um projeto. Tá? Isso. Nós temos com as faculdades uma parceria para o pessoal de estagiários. Tá? Então, eles estão abrindo esse espaço para que... Nós estamos abrindo esse espaço para que os estagiários possam estar em contato não só com a comunidade, como a população deficiente, tá? Para que eles conheçam de perto e vejam como funciona. Sem nenhum custo para a universidade, né? Eu estava, há um tempo atrás, eu sentei e escrevi um artigo justamente e coloquei para ele ser divulgado. Eu me perguntava assim, com tanta política pública que nós temos, com tantos pesquisadores, e infelizmente ainda não podemos dizer que a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas é uma realidade. Tá? Eu atendo pais e percebo que essa reclamação aparece quando, na verdade, todos eles conhecem que existe a necessidade de que a criança faça o seu tratamento, a escola tem que dispensar. Não, eu não estou favorecendo, mas é um direito que a criança com deficiência tem, né? E ele é acompanhado pelo laudo, e mesmo assim parece que às vezes a escola não consegue entender e não libera. Talvez a gente promover um pouco mais de debate com a educação, para que esse direito seja cumprido, porque a criança tem o direito de ir ao tratamento, mas a escola não libera. E, então, isso eu sei que a Solange é uma pessoa super aberta, mas eu não sei o que a gente ainda precisaria fomentar para que isso fosse implementado. Porque nós temos crianças com dificuldades de irem para o tratamento especializado, porque a escola não dispensa. E é um direito. Legal. Isso é verdade. Não, posso fazer mais? Terminar. Só para terminar. Não, tudo bem. Tá bom. As vagas para deficientes e currículo. Nós estávamos pensando nisso porque uma das oficinas que o PAICA vai abrir, ela está voltada também para a pessoa com deficiência. Então, eu abro aqui e falo que não é uma lan house, tá? Não é para você ficar participando de rede social. É um lugar muito sério, tá? Onde a pessoa vai ser preparada para buscar o mercado de trabalho. Tá? Ela vai... Por quê? Porque eu percebo assim, muitas vezes as empresas colocam o anúncio no jornal e falam, inscrição somente pela internet. Se a pessoa não tem acesso a esse meio, ela não vai conseguir fazer uma inscrição. Se ela for deficiente, não sabemos qual, pior ainda. Né? Então, nós estamos levando isso para lá, vamos implantar isso dentro do PAICA. Para quê? Para nós estarmos fazendo palestra, preparação para o primeiro emprego. O que é isso? Né? Para muitas pessoas parece um bicho de 7 cabeças. Não é não, você vai preparar para que ele aprenda a levantar de manhã cedo, se arrumar, buscar o mercado e saber se comportar dentro dessa empresa antes, durante e depois da entrevista. Tá? Porque para aqueles que não são deficientes, já é difícil, imagine, né, para o pessoal que carrega consigo uma deficiência. Então, a gente quer que todos eles estejam preparados. Tá? Então, nós temos esse espaço, nós vamos
estar com esse espaço aberto e nós gostaríamos, né, doutora, de estar contribuindo também para com a deficiência. Muito obrigado. Eu agradeço aqui ao Falcão, a doutora Sueli. O nosso horário já extrapolou. Eu peço a compreensão de todos, mas nós vamos continuar aqui para a gente conversar, depois para a gente já alinhar com a Secretaria das Pessoas com Deficiência, assim também como a secretária Solange, o Paulo está aqui, que nós vamos depois, a gente vai se reunir. E eu já encerrando aqui, eu agradeço mais uma vez o nosso Maurício, que o nosso intérprete de Libras, que ele teria que ter um descansinho, pelo menos de uns 10 minutinhos. Sei que está doendo a sua mão, mas eu vou arrumar um Biofenac para dar uma melhorada na sua mão, que eu sei que dói. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Você é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Agradeço a Ana também, a Ana que está cobrindo nós aqui, a Camila. Agradeço esse nobre amigo, o Paulo Haddad, o vereador J. Silva, enfim, todos, o Emerson, o Benê, a doutora Sueli, Maurício e essa figuraça aqui, que é o Paulo Guimarães. Muito obrigado, meu. Desculpa aí a correria, mas vocês sabem que todos vocês moram aqui no meu coração, contem sempre comigo e com esta comissão. Agradeço a vocês que estão nos assistindo pela TV Câmara e agradeço aqui vocês que estão aqui conosco. Um forte abraço e eu declaro encerrada a presente sessão. Bom, primeira reunião da comissão da pessoa com deficiência, que tem pela terceira vez, pelo terceiro biênio, a presidência do vereador Jorge da Farmácia. Nós tivemos aqui o diretor, o vereador Jorge da Farmácia está aqui. Um balanço rapidinho para que a gente possa pôr o jornal no ar. Vereador, o que o senhor achou dessa reunião? Muita coisa boa já feita e muita coisa boa que vem por aí, né? Olha, a primeira reunião, infelizmente ou felizmente, é sempre demorada, mas você viu como o Paulo expôs aqui. Eu acredito que a comissão vai ter muito trabalho. Então eu sempre falo que eu acho que o Executivo tem que estar sempre junto com o Legislativo. E faço o convite a vocês que dia 16/2, agora a partir das 14 horas, compareça na pedreira do Chapadão, que vocês vão ver o que é inclusão. Parabéns a todos e mais uma vez, obrigado pela cobertura. Muito obrigada, vereador. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom, e assim nós vamos encerrando a transmissão dessa primeira reunião da comissão, primeira reunião do biênio 2019-2020 da Comissão da Pessoa com Deficiência, que hoje teve o Paulo Guimarães, que é diretor do Departamento de Gestão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura Municipal de Campinas, falando das ações de 2018 e mostrando muita coisa boa que vem por aí em 2019. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. Obrigada pela companhia. TV Câmara, Campinas.